entrar quem já chegou aqui, quem está à nossa frente. Pega o currículo dele que eu vou pedir para você ler rapidinho. Tá aqui o Dalton Borba, vereador de Curitiba pelo PDT. Boa noite, prazer em recebê-lo. Boa noite, o prazer é todo meu, uma honra estar aqui. Cumprimento a todos que nos ouvem e com muita alegria que participo desse programa, porque sou um entusiasta aqui da participação popular e o envolvimento, né, com a cidadania. E é bom porque aqui o pessoal faz pergunta e a gente pergunta mesmo, não tem nada que a gente não pergunte se isso mandar. É muito bom, isso é muito bom. Eu brinco que aqui não tem censura, não. Vamos lá, José Eduardo, é o primeiro trecho ali pra gente ler. O restante é para você saber quem ele é e fazer as perguntas mais, né, contundentes. Tá, ok, tá bom. Vereador de segundo mandato, Dalton Borba, do PDT, foi eleito em Curitiba com 4.428 votos. Ele é advogado, professor de Direito Constitucional, olha, deu uma engasgada aqui, e um apaixonado pela sala de aula. Na Câmara é o presidente do Conselho de Ética. O foco da atuação do vereador está na educação, saúde, segurança, inclusão social, meio ambiente, habitação e cidadania. Dalton Borba acredita que a educação e a participação popular na política são as principais ferramentas de emancipação de uma sociedade. E ele é o nosso entrevistado de hoje aqui no Papo Reto. Pois é, vamos saber se ele pensa isso mesmo. Vamos começar perguntando para ele antes quem é Dalton Borba. Vamos explicar aqui para o ouvinte. Dalton Borba, você por você mesmo. Eu me considero, cada vez que alguém me pergunta assim, qual é a sua profissão? Eu me orgulho muito de dizer que eu sou professor. Professor. Porque, embora eu seja advogado, no dia 9 de março passado, agora eu completei 35 anos de formatura. Então já sou advogado da velha guarda. Mas a paixão da minha vida é sala de aula. Sempre estive em sala de aula, estimulando alunos, fazendo críticas. Eu costumo dizer que eu entrei na política velho, né? Porque entrei depois meu Deus do céu. Entrei depois dos 50, né? Mas na verdade eu sempre fiz política em sala de aula, no sentido de criticar a estrutura e o sistema político brasileiro, né? É interessante isso, né, Dalton? Porque eu vejo muito o advogado como conservador. E não é a tua postura, não é a postura que a gente vê, pelo menos. Não, porque assim, quando a gente está em sala de aula, em primeiro lugar você convive com muitos jovens, e o jovem te instiga, te estimula, né? Então você é obrigado a acompanhar as ideias, né, que estão mais progressistas, que estão vindo na nova geração, nas novas gerações. Então a atividade de professor é muito gratificante. Eu costumo dizer que a sala de aula é sempre o meu melhor remédio psiquiátrico. Eu tenho muita alegria em ter a sala de aula. E aí tem gente que fica enlouquecido. Eu fico. Mas eu vou te dizer, eu brinco com os meus alunos que eu digo assim, a função do professor é plantar ódio no coração dos alunos, no bom sentido. Porque quando a gente planta essa indignação, é que o aluno começa a produzir mentalmente, intelectualmente. E eu sempre fiz isso, eu sempre joguei na cabeça dos alunos a crítica forte, a indignação, para que eles até propondo aqui um desafio aos alunos, que eles viessem a me contradizer para dizer que eu estava errado. Porque eu estou longe de querer ser o dono da verdade, né? E também não escuto ninguém que se proponha a achar que é o dono da verdade. Mas a gente pode provocar os alunos para que eles se sintam desafiados e estudem para vir me contradizer. Isso para mim era sempre uma forma de ser em sala de aula. E aí dessa vida inteira em sala de aula é que surgiram duas novidades na minha vida. A primeira delas foi um projeto que não tem nada a ver com a política institucional, mas eu criei um grupo de alunos voluntários e nós passamos a frequentar escolas públicas de ensino médio em Curitiba, ensinando direito constitucional aos alunos. Que interessante! Então eu e os meus alunos voluntários são jovens de entre 14. Olá, eu sou aqui com Samuel, gerente da Cressol. Samuel, os moradores de Almirante Tamandaré já entenderam a diferença da Cressol para um banco normal? Bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a cobertura aqui do evento. Para nós é importante. Para eles, por exemplo, uma coisa que tem muito como por há exemplo, muitos e muitos anos, aliás. Ali tem pelo menos 4 mandatos. 4 mandatos. Então,
transporte público, que em Curitiba é uma caixa preta, né, que ninguém sabe. Mas enfim, então a gente levava isso, estamos retomando agora esse ano, nas escolas públicas, eu e um grupo de voluntários. Eu comecei com 3 alunos e hoje tenho 130. Meu Deus, que a gente legal. Divulga esse trabalho aí, é um trabalho maravilhoso. Esse eu costumo dizer que foi um filho que o magistério me deu, né? E a outra grande surpresa é que, por convite dos meus alunos, e isso foi a partir de uma fala que eu fiz num seminário lá na faculdade de Direito, antiga Faculdade de Direito de Curitiba, hoje do Grupo Ânima, eu fiz uma fala para um auditório que estava lotado, tinha mais de 500 alunos, e foi na época, exatamente na época do processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Os alunos tinham muita desinformação, e aí eu fiz uma fala para informá-los, pelo menos da parte técnica, para saber como acontece, como é que rola um processo de impeachment. E quando eu acabei minha fala, para minha surpresa, os alunos levantaram para aplaudir em pé. Eu jamais na minha vida tinha pensado em ir para a carreira pública. Quando eu acabei, veio um grupo de alunos e disse assim: professor, por que você não sai candidato? Nunca havia pensado até isso? Nunca. Juro pelos meus 3 filhos. E eles falavam assim: pô, professor, por que você não entra aí para a política, né? Vai concorrer a um cargo de vereador para começar. Eu dei risada, não imagine. Eu tinha 52 anos de idade já. Não imagine que eu vou me meter nesse negócio, hein? E eles continuaram no dia seguinte e na outra semana e foram me perturbando até que um professor da faculdade, colega meu, disse assim: Dalton, por que você não se filia? Depois você decide se sai candidato ou não. Eu, no primeiro momento, descartei a ideia, passou lá uns 15 dias, estava esgotando o prazo de filiação para concorrer às eleições daquele ano, isso foi em 2016. Aí eu acabei indo no último dia de filiação, eu fui lá no PDT e me filiei. Me filiei ao PDT porque o PDT não era um partido de extrema esquerda, mas ainda é um partido de centro-esquerda, um partido que tem algumas ideias. Falar só centro, a gente pensa no centrão, né? Não, centro-esquerda. Não. Hoje falar em centrão Jesus. Mas é um partido que tem muito do que eu costumava abordar em sala de aula. E ainda por cima, no PDT está ainda hoje o Gustavo Fruit, que é meu colega de turma na faculdade. Eu e o Gustavo fizemos o curso de Direito juntos, na mesma sala. E então eu conheço o Gustavo faz mais de 40 anos. E aí fui falar com ele. O Gustavo ficou muito feliz. Não, venha somar no PDT, e eu acabei entrando. E aí aconteceu que o Gustavo, em 2016, não conseguiu se reeleger, né? Não conseguiu renovar o mandato. E eu fiquei na 3ª suplência. Eu fiz uma campanha que custou 7 mil, se eu não me engano na época foi R$7.400. Não tinha dinheiro. Gente, isso em Curitiba, tá? Em Curitiba. Pensem bem. Então, todo o dinheiro que eu consegui, inclusive de doações de amigos que incentivaram, foi 7.400, acho que foi isso, 7.400, qualquer coisa em torno disso. Era uma campanha franciscana. Como diria Roberto Requião. Isso. Pobre, não tinha dinheiro, não tinha estrutura. Na verdade não tinha nada, eu tinha meus alunos. E eu fiz 3.680 votos, acho que foi isso. Fiquei na 3ª suplência. Muito voto. Não, para quem era um desconhecido, né? Até então era advogado e professor. Aí fiquei na 3ª suplência. Bom, isso em 2016. Em 2018, o Goura, que era vereador, que aliás é nosso amigo pessoal. Isso, o Goura se elege deputado e tinham 3 suplentes, era o Johnny Stica, primeiro suplente, o professor Matsuda, segundo suplente, e eu, 3º suplente. Bom, eu nunca ouvi falar na história do mundo que 3º suplente ia conseguir exercer mandato.
E aí, o terceiro suplente quase sai do partido já. terceiro suplente eu nunca ouvi algum terceiro suplente conseguir mandato. Mas o que aconteceu? O Johnny Stica foi chamado e aí recebeu um convite por parte do governo do estado para ir para a agência Fomento Paraná. E ele aceitou o convite. Bom, nessas alturas do campeonato, o segundo suplente, que era o professor Matsuda, tinha se desfiliado do PDT para ir concorrer num outro partido, uma vaga na Assembleia. Quando abriu essa vaga, ele veio tentar a refiliação. Porque, segundo a lei eleitoral, se o partido admitisse de volta, a segunda suplência era dele. E aí que começou a guerra. Ele perde, para quem não entende, por infidelidade partidária no momento em que ele sai do partido. Isso. Então ele perde o direito porque quem tem o mandato é o partido. Perfeito. E aí começou a minha guerra, porque o PDT não se posicionou se ele estaria admitido ou não no partido. E aí a Câmara de Vereadores entendeu que deveria dar a cadeira para o professor Matsuda, porque ele estava diplomado no Tribunal Eleitoral aqui, como segundo suplente. E foi assim que eles fizeram. Isso para mim foi um período muito difícil, porque, na verdade, como eu tinha sido chamado para assumir a vaga, eu fui. E no dia da minha posse, eu fiquei sabendo que eu não ia tomar posse. Aí, evidentemente, peguei os meus amigos, a minha cavalaria, e entramos com uma ação, judicializamos isso no Tribunal Regional Eleitoral. Foi uma demanda intensa, mas eu consegui, inclusive, criando jurisprudência no Brasil. Eu consegui tirar a vaga na cadeira do PDT de um político por infidelidade partidária no exercício do mandato. Em 4 meses nós conseguimos, com decisão no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, contra o professor Matsuda. O Matsuda mesmo. Na época isso foi bastante polêmico, bastante intensa a nossa briga, mas eu consegui... E foi rápido, é verdade? Foi 4 meses. Nós conseguimos aqui no pleno do Tribunal Eleitoral aqui, teve recurso a Brasília para manter ele, para dar efeito suspensivo, para manter ele na vaga aqui, e nós derrubamos em Brasília de novo e ganhamos, e eu acabei... Ser advogado ajudou, né? Exatamente. Aliás, ser advogado e ter bons amigos advogados. E eu faço, se vocês me permitirem, claro, por favor. Eu faço questão de citar, porque são, além de serem grandes amigos, são 2, a meu ver, dos melhores advogados eleitoralistas desse país. É o professor Roosevelt Arraes, que é professor inclusive no Curitiba, e o professor Luiz Gustavo de Andrade, que também Luiz Gustavo. Isso, o famoso LG, né, que a gente chama carinhosamente. Eles assumiram essa demanda aí para mim, e conseguiram êxito, e foi uma coisa muito bonita. Aí eu assumi, mas quando eu assumi já faltava um pouquinho mais de um ano, né? 1 ano e 4 meses para o final do mandato. E aí a gente começou a trabalhar forte, né? Porque eu não tinha tempo hábil, né, para conseguir me equiparar aos outros vereadores para as próximas eleições. E aí a gente arregaçou as mangas e pau nos projetos, apresentei muitos projetos, muitos requerimentos. Mais importantes desse período, lembra? Nossa, 1 ou 2? Eu até falei para a Mirella, eu peguei uma colinha ali porque tem bastante projeto, né? Mas eu criei, por exemplo, o projeto que tratava no âmbito do Poder Legislativo Municipal em Curitiba e da Prefeitura, a regulamentação municipal do nepotismo. Portanto, o nepotismo, que foi, na verdade, aqui no Brasil, ele foi admitido por uma súmula do STF. Nós regulamentamos isso na Prefeitura e no Legislativo. Isso foi um avanço muito grande. Que bom se todos fossem assim, gente. Eu fico pensando, não é o caso exclusivo de Almirante Tamandaré, mas inclusive o governo do estado, né? Todos os locais em que a gente vê, o nepotismo acaba acontecendo normalmente como se não fosse. O nepotismo, na verdade, é um problema cultural no Brasil, né? Porque aqui no Brasil, você dá poder para a pessoa, ele já quer enfiar um parente lá. É verdade. E o pior, né? Desculpa, mas eu não confio em ninguém mais do que eu confio no fulano, isso, parente, né? Então, eu sempre digo assim, eu quero arrumar uma vaga para o meu filho lá não sei onde. Teu filho é bom? Então deixa ele fazer o concurso. Lógico. Não é? Perfeito. Se teu filho é tão bom assim, deixa ele fazer o concurso. Esse foi um dos projetos que a gente apresentou. O outro foi para reduzir
O outro foi para reduzir os gastos com viagens no âmbito do município. Porque viagem no município, inclusive teve uma fala do próprio professor Euler na Câmara, que ele juntou um recibo que teria sido comprovante de uma viagem do prefeito Rafael Greca para a cidade. O professor Euler, que foi entrevistado pela gente lá em Balsa Nova. Isso. O Euler juntou um recibo de passagens aéreas de uma viagem que o prefeito Rafael Greca teria feito para a cidade do México. Ele, se eu não me engano, com 2 assessores, e o preço da passagem ficou em torno de, à época, R$60 mil. R$60 mil naquela época, dava para ir para a Europa e voltar umas 2 vezes. E aí o que acontece? Quando eu vi aquilo, eu falei assim, pô, mas, né, como é que se permite isso? Aí nós fizemos um projeto de lei e passou, que estabelece critérios para os gastos, critérios e limites para os gastos em despesa de viagem. Então essa história do sujeito pegar um avião em Curitiba, ir para um congresso lá no Nordeste, congresso em Nordeste é uma coisa que todo mundo gosta de ir, né? Lá, na verdade, Lá no Pesquisa. exatamente. Lá você fica... porque é turismo, exatamente, beleza, né? você fica 2 horas no congresso e 12 horas na beira do mar, então todo mundo gosta. Lá não tem frio. Então, assim, tem que considerar a necessidade da viagem, o contexto da viagem, qual é o objetivo que se pretende alcançar com essa viagem e, evidentemente, os valores e preços praticados no local de destino. Porque eu me lembro que quando houve aqui no Brasil o pagamento de auxílio moradia para juízes, eles calcularam a média de aluguel do auxílio moradia para o juiz com preços de grandes cidades. E na época, se não me engano, chegou acho que o teto foi R$4.700. Pô, se você é juiz e você vai para Salto do Lontra, por R$1.400 você compra uma casa lá. Então, né, sem preconceito, mas o aluguel imobiliário, ele varia de região para região, de cidade para cidade. Então a gente apresentou esse projeto. Também conseguimos aprovar o projeto da ficha limpa, para que não fosse admitido ninguém que tivesse... isso sempre regulamentando a legislação federal, né? Ninguém com alguma mácula que pudesse comprometer o exercício do seu mandato e até isso acabou rendendo, né, um debate intenso na Câmara, e tivemos com relação à ficha limpa 2 casos de vereadoras ainda no exercício do meu primeiro mandato, que tiveram problemas com, enfim, processos éticos envolvendo rachadinha no seu gabinete, exato. E isso tudo foi uma matéria-prima, na verdade, para a gente desenvolver isso, né? Tivemos também projeto, eu fiz, no início da pandemia, eu fiz um pacote de leis e requerimentos ao Executivo, e nós chamamos do pacotaço das 10 medidas, né? Porque eu estava fazendo um trabalho intenso de fiscalização na saúde pública, na guarda municipal e nos centros de educação. E eu tomei conhecimento que tanto na saúde pública municipal quanto na guarda municipal, no início da pandemia, e foi aquela fase braba da pandemia, né? Porque não tinha vacina, a gente não sabia o que né? Gente morrendo pelo mundo inteiro e aumentando as mortes. E nós mandamos 2 requerimentos cobrando do prefeito a falta de fornecimento de equipamentos de proteção individual. Por quê? Porque tanto a Guarda Municipal de Curitiba quanto a Saúde Pública Municipal tiveram que entrar com ações contra o Poder Executivo para que o Poder Executivo fosse condenado a fornecer máscaras. Isso é um absurdo, né? Ter que... Isso parece piada, né? Isso parece piada. Não é possível. Você pegar o pessoal que está na linha de frente. Ontem até na Câmara nós teve uma solenidade de homenagens para curitibanos que se destacaram, e a minha homenagem foi para exatamente um enfermeiro que trabalha há mais de 20 anos e o sujeito estava lá na linha de frente na pandemia, né? E depois que veio a vacina, tudo bem, todo mundo não corre mais risco. Mas e quando não tinha vacina?
que esse pessoal estava lá na raça, né? Estava num trabalho de doação pura, né? Pondo a sua vida em risco para atender os outros. E muitos morreram. Muitos morreram, muitos médicos, morreram 135 médicos no Paraná. Essa informação veio ontem pelo presidente do Conselho Regional de Medicina. Morreram enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da área administrativa de hospitais, porque querendo ou não, eles ficavam vulneráveis. Sim. Então nós fizemos essas medidas e eu pedi não só essas medidas de proteção, fornecimento gratuito de máscaras para toda a população que era usuária de transporte público. Bom, não preciso nem dizer, como eu não sou da base de apoio do prefeito, que nenhum desses passou, né? Nenhum deles. Eu pedi regime de urgência em todos, eu não consegui aprovar nenhum regime de urgência desses projetos. A Câmara só aprova regime de urgência. Nenhum passou. A Câmara aprova bastante regime de urgência lá quando o projeto vem do prefeito. Então, inclusive o transporte público, quando o prefeito pediu autorização para a Câmara para fornecer em regime de urgência 323 milhões de reais para o transporte público, sem um processo administrativo explicando quanto precisava, para que precisava, por que precisava. Eu cheguei a fazer, inclusive, um ofício ao Ministério Público, uma espécie de petição que eu fiz, assinada por mim, para o Ministério Público, para investigar isso, porque a lei de licitações é muito clara. Ela diz, para você aditar um contrato, no meio do contrato, tem que haver um procedimento administrativo próprio para apurar tecnicamente qual é o descompasso contratual que você deve equilibrar. E não houve isso. Aliás, sequer houve pedido das empresas de ônibus. O que houve foi um ato de voluntariado do prefeito para dizer que não, a pandemia precisa de ajuda e tal, e 300 e poucos milhões de reais. Enquanto isso, os comerciantes de Curitiba abrindo falência, demitindo funcionários, desemprego aumentando, porque não tinha auxílio para eles. Até que veio uma medida do Poder Executivo de Curitiba, dizendo que abriria uma linha de crédito, pasmem, para os empresários curitibanos de 10 milhões de reais. Aí eu fiz a conta, isso daria mais ou menos qualquer coisa em torno de 200 reais por empresário. Já dava até para botar gasolina no carro. Triste, né? Você ouve um tanto gigantesco para o transporte coletivo e um valor... Mas esse foi um pacote que a gente fez com outras medidas. O projeto talvez mais polêmico que eu tive na Câmara, e esse de fato eu não entendi até hoje por que ele não passou. Nós estávamos no meio da maior crise hídrica vivenciada por esse estado, e em Curitiba a situação não era diferente do que aqui. Nós tínhamos um racionamento, rodízio da água, né? Muitas pessoas até desprevenidas, porque uma penalidade, primeiro uma advertência, depois na reincidência uma notificação e depois por último uma multa pecuniária para quem lavasse com água potável no período da crise, quem lavasse calçada externa de casa com água potável, que é um absurdo. Tive resistência na Câmara, até alguns vereadores da própria oposição do PT criticaram meu projeto dizendo assim, quem vai pagar essa conta é o pobre. Eu digo, olha, pobre não tem nem mangueira para lavar calçada. Quem vai pagar essa conta são os condomínios da cidade, os bons condomínios, os bons prédios, né, de Curitiba, que eu canso de ver isso. No caminho para a Câmara eu canso de ver isso. Bairro da Água Verde, bairro do Batel, Juvevê, aqueles edifícios de luxo, e o funcionário do condomínio lavando a calçada externa com água potável. Enquanto isso, no Tatuquara, na Caximba, as pessoas não tinham água para beber. Não tinham água para beber. Então eu pensei, vamos dar uma educada na sociedade. Nada contra você ter água limpa para você tomar teu banho, para você comer, evidentemente. Agora, lavar calçada externa
Isso literalmente é jogar água pelo ralo. E aí nós fizemos uma briga intensa, tive resistência para aprovar já na CCJ. E qual foi a alegação, vereador? Em primeiro lugar, foi assim, como você precisa de uma estrutura para você fiscalizar isso, a grande resistência era assim, não tem como fiscalizar. E aí eu rebati para dizer o seguinte, olha, quando a Prefeitura de Curitiba resolveu cobrar multa de trânsito, como era para ganhar dinheiro, a Guarda Municipal recebeu uma competência para isso. Pode aplicar multa de trânsito. Então estenda essa competência para a mesma Guarda Municipal, para ela fiscalizar os condomínios. Então tá lá, o guarda tá passando uma viatura em frente a um prédio, tá lavando, para. O senhor está usando água da onde? Nós temos uma cisterna de água de chuva. Muito bem, quero ver. Se não provar, aplica multa. E foi uma luta para passar na CCJ, porque eles queriam dizer que meu projeto era inconstitucional, e eu, por Deus do céu, sem falsa modéstia, e com toda a humildade eu digo, eu sou professor de Direito Constitucional há mais de 20 anos. Pois é. Quer dizer, para dizer para mim o que é constitucional, o caboclinho tem que saber o que ele está falando. E aí conseguimos aprovar na CCJ, e aí foi para plenário. No plenário não teve jeito. Aí, além da base de apoio do prefeito, que foi toda contra, eu não consegui o apoio nem da oposição. Eu não sei se porque o projeto talvez fosse de grande visibilidade, e aí vem aquela coisa das vaidades, né? Ninguém quer deixar você aparecer, e enfim, derrubaram o projeto. Eu fiquei muito triste, porque no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo já existe essa lei, e funcionando. Lá não tem essa de lavar calçada, a não ser, obviamente, que você tenha lá uma captação de água de chuva, né? Ou que você usa, como muitas pessoas fazem. Aliás, nós fazemos na minha casa isso. Quando a gente vai lavar, eu tenho área de calçada interna, a gente lava com o resto da máquina de lavar roupa. Então, ao invés de jogar lá no ralo, você põe em balde e lava a tua calçada, né? Não passou. Mas foi pelo menos um bom projeto. O outro projeto, deixa eu pegar minha colinha aqui que ela está passando. O outro projeto foi, antes de falar desse que você me colocou aqui, eu propus um projeto de lei para que houvesse uma redução na cobrança de impostos municipais para empresas que deixem de fornecer sacola plástica. Porque a sacola plástica é um problema ambiental antigo, né? E esse material que é usado nessas sacolinhas de mercado, que são as mais baratas, esse é um material que a natureza leva centenas de milhares de anos para decompor. Isso é um problema muito grave, e existem soluções alternativas, né? É uma questão cultural. O estabelecimento pode fornecer sacolas daquelas como a mãe da gente tinha antigamente, que ela ia com a sua sacola, o seu carrinho no mercado. E aí esse projeto passou na CCJ, inacreditavelmente passou, e agora vai para plenário. Estamos esperando o resultado aí, né? Só um incentivo é impossível, né? Já desligou. Você não está proibindo nada. Não, é que na verdade assim, eu não estou proibindo, não estou impondo multa, pelo contrário, eu estou dando um prêmio para quem faz, quem exerce a sua profissão, o seu negócio politicamente correto. Um outro projeto que a gente levou uma crítica, né, mas foi uma saraivada, assim, é que no meio da pandemia, nem vacina nós tínhamos ainda. Eu estava vendo o comércio se derreter em Curitiba, porque começou a fechar tudo quanto é loja, lanchonete, restaurante, naquele período que tinha os decretos de lockdown. E aí eu comecei a pensar, bom, se o empresário não tem subsídio, se ele não tem auxílio do governo, e o governo ainda decreta o lockdown, se a gente não morrer de pandemia, nós vamos morrer de desemprego, que daqui a pouco vai ser uma criminalidade violentíssima. Então o que eu fiz? Logo que saiu o primeiro lote de vacinas, a primeira fase de vacinação, eu apresentei o projeto de lei dizendo assim, olha, quando for decretado então o lockdown, vamos deixar pelo menos as pessoas que estão vacinadas fora do lockdown. Então você já tomou era a segunda dose, né? Naquela época. Eu falei, quando você comprovar que tomou pelo menos essas 2 primeiras doses da vacina,
que você possa frequentar um restaurante, que você possa ir numa loja comprar, andar dentro do shopping. Por quê? Porque você está resguardando a saúde da pessoa, ela já está vacinada, evidentemente, E ainda incentiva o comércio. e você incentiva o comércio. O comércio começa a girar de novo, devagarinho, né? Até ir se engrenando. Olha, É polêmico, eu tenho que dizer que é polêmico. bem polêmico. Bom, disseram que meu projeto de lei era segregacionista, disseram que eu era nazista, fascista, genocida, me chamaram de tudo. Mas assim... Você teve dos dois lados contra, não foi? Eu tô aqui Senhora. imaginando que... Olha, porque o pessoal que era mais à direita não vai gostar que você exija 2 vacinas. Exato, mas o assim... O pessoal que é mais à esquerda vai dizer que você estava querendo matar a gente. Isso. Mas enfim, foi um ataque assim, foi a primeira vez que eu sofri de fato ataque em rede social, ataque pessoal. Tanto que isso incomodou muito a minha família, né? Meus filhos ficaram muito incomodados com isso, porque eu nunca tinha sofrido um ataque assim. Mas no final das contas, Bem-vindo né? à vida pública. Eu vou te dizer, meu grande conselheiro, que já não está mais comigo, meu pai sempre me dizia assim: o tempo é o grande mestre. E eu vou te dizer, essa medida que foi criticada foi adotada pela Universidade Federal do Paraná e pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná. Que o Poder Judiciário deixou de cobrar o passaporte de vacina essa semana. Então, no Poder Judiciário, você não entrava lá nem para pesquisar um processo teu, se você não comprovasse que estava vacinado. Eu até brinquei, porque na época que esse projeto foi para a CCJ, ele foi derrubado na CCJ, com o voto da vereadora Indiara. A vereadora Indiara, tenho mais respeito por ela. Aliás, vai ser entrevistada aqui nos próximos dias na Rádio e TV Isso, Tamandaré. ela do Partido Novo, ela é uma vereadora que é muito comprometida com a fiscalização, A forte. mais votada, aliás, em Foi a Curitiba. mais votada de Curitiba, isso mesmo. E ela tem exercido esse papel de fiscalização de uma maneira com excelência. Ela é muito cirúrgica na fiscalização dela. Mas ela não tem formação jurídica. E aí ela fez um parecer, eu acho que talvez até sob a pressão popular, porque as redes sociais de todos os vereadores virou um festival de bomba. E ela fez o parecer pela rejeição, e aí evidentemente que eu não tive o apoio necessário para aprovar. E aí foi rejeitado esse projeto. E agora, recentemente, até quando eu peguei o decreto do presidente do Tribunal de Justiça, eu fiz uma cópia do decreto e levei para a Indiara. Falei: ó, Indiara, aquilo que se disse que era segregacionista, o tribunal está adotando. E ela que disse, Mas eu falo, curiosa. eu falo brincando. A gente Não, é brinca, porque bom. assim, eu não tenho nenhuma diferença pessoal. Pelo contrário, eu gosto muito da Indiara, da Amália, que é a companheira de partido dela, do Novo. Claro, a gente tem as nossas diferenças, né? Elas são da extrema direita e como eu não sou da extrema direita, mas também não sou da extrema esquerda, a gente dialoga bem, né? Às vezes a gente consegue até convergir em algumas ideias, né? Eu, como presidente do Conselho de Ética, nós tivemos um primeiro processo contra o vereador Renato Freitas. Que a gente tem um monte de perguntas sobre isso aqui, eu vou ter que te fazer. Querendo Então, ou não. Uma chuva de perguntas. Isso daí é o tema do momento. E a Indiara, veja, nós éramos em 3, porque a conduta era outra, não era essa que estão pedindo agora. Porque houve um debate sobre vacinação. Mas, assim, na Câmara foi uma discussão muito intensa o tal do tratamento precoce. Então tinha lá alguns vereadores que eram partidários da ideia de que tinha que distribuir o kit cloroquina, né, ivermectina, aquelas coisas todas. E que ele xingou essas coisas. Um dos vereadores, que inclusive é da bancada evangélica, trouxe um que é o médico. Que teve aqui o vereador Ezequias Barros. Isso, o Ezequias Barros. Ele levou um médico para fazer uma tribuna livre na Câmara, e esse médico chegou lá e disse que tinha que usar o kit de tratamento precoce. Deve ser o mesmo que falou Isso. pro sogro do meu filho que morreu. Que ele fez. Infelizmente, né? Então, e aí gerou polêmica essa fala, porque o médico era de uma linha
visivelmente, claramente de direita, é bolsonarista, e aquilo gerou uma polêmica muito grande. E aí o vereador Renato Freitas, Eu lembro desse. numa rede social, não foi nem dentro do parlamento, ele teria feito um comentário dizendo que os pastores, políticos pastores, eram Eu não lembro mais a ou menos frase, nessa. Ele falou, mas- são tudo trambiqueiro. Mais ou menos isso. Foi isso. Não teve dúvida que a bancada evangélica da Câmara de Vereadores apresentou um projeto, um pedido de abertura de processo administrativo, dizendo que ele teria violado o decoro na medida em que agrediu pessoalmente, chamando de trambiqueiro. E aí qual foi o grande ponto desse processo? Eu já vi na Câmara de Almirante Tamandaré chamando de ladrão e tudo mais. Mas é que tá, veja, existe uma sistemática constitucional, consolidada no Brasil inclusive, de que o parlamentar tem que ter o direito de voz. Sim. Por quê? Porque no calor de uma discussão, Por isso até não é muito raro, parlamentar, lógico, não é muito difícil você às vezes perder a calma naquele calor da emoção mesmo, você solta aí depois que você, puta, o que eu falei? Agora, se você tolher essa fala do parlamentar, você pode muitas vezes inibir até o desenvolvimento de um raciocínio lógico. O sujeito se empolga. Eu, em sala de aula, quantas vezes eu começava a falar com os meus alunos, quando eu percebia, eu estava gritando. E às vezes vinha um professor da sala do lado, eu chegava em mim e falava, Dalton, baixa a bola aí, pô. Eu estou dando aula aqui. Então, na época nós éramos em 3, eu nesse processo, além de ser o presidente da Comissão de Ética, eu era relator desse processo. E aí estavam na mesma junta que eu, de julgamento, o vereador Éder Borges. Jesus! Gente, para quem não lembra, o Éder Borges é aquele que a gente colocou aqui a matéria, vídeo e tudo mais, quando ele teve aquela discussão nada simpática com as mulheres da Câmara Municipal, Isso. criticando a Marielle, inclusive, de uma forma grosseira e absurda, chamando de tudo e mais um pouco. Então nessa junta estávamos eu, vereador Éder Borges, que declarou isso publicamente na primeira sessão dessa legislatura. Ele declarou que ele não vota absolutamente nada com o PT. E aí o vereador Renato Freitas do PT e o outro membro da junta era a vereadora Indiara Barbosa. Você estava absolutamente em minoria ali. E eu era voto vencido. Então houveram 2 pareceres pela punição, pela aplicação de pena, e o meu parecer pela absolvição, pelo arquivamento. Mas eles eram em 2. Aí fomos para o julgamento. Na sessão de julgamento eu firmei o meu entendimento e disse para eles, olha, se nós aplicarmos pena porque o vereador Renato teria extrapolado o limite do razoável no seu direito de fala, nós vamos abrir um precedente aqui. Porque numa próxima sessão, se alguém falar e alguém se sentir ofendido, vai dar processo também, processo ético. E aí, surpreendentemente, eu convenci todo mundo e absolveram o Renato. Que bom que você usou o argumento persuasivo. E aí, o que aconteceu, né? Passou o tempo e agora veio essa manifestação do vereador Renato Freitas. Isso gerou um clima terrível, porque, pense bem, essa manifestação que houve lá em fevereiro, na igreja do Rosário ali, ela botou em conflito, pelo menos aparentemente conflito, 2 bens que são 2 bens poderosos na sociedade brasileira. A primeira delas é o pensamento cristão, né? Muita gente dizendo, pô, invadiu a igreja, invadiu o culto, a casa de Deus, claro. E do outro lado o quê? A questão do racismo. Porque o movimento que ele participou, era exatamente um movimento de protesto em relação à morte, aquela morte brutal lá dos 2, acho que foram os 2 no Rio de Janeiro, se não me engano. Foi do Rio. Né?
Então você ficou, de um lado, a sociedade dividida entre aqueles que são os fiéis da igreja e do outro lado, aqueles que são os que lutam contra o racismo. E a forma como a mídia colocou isso, num primeiro momento, até eu do lado de cá falei, puxa, ele pisou na bola. Mas num segundo momento você vai ver o vídeo, ouvir os dois lados, e aí você vai ver que não foi desse jeito. E isso foi assim, veja, isso foi uma coisa exatamente nos termos que está colocando aqui. Porque num primeiro momento, teve um boletim de ocorrência que foi instaurado pela própria igreja. Sim. E essa semana foi juntado, eu posso até dizer porque... Gente, eu recebi aqui então, porque é um documento público, foi juntado no processo, que é público. A Arquidiocese de Curitiba protocolou um pedido dizendo que aceitou as desculpas do vereador e que pede que ele não seja punido com a pena de cassação. Que ele pode até ser punido, mas não com a cassação do mandato. Que ele seja punido. Então, veja, o que acontece? Bem nessa esteira que você colocou. Num primeiro momento explodiu a bomba, os ânimos se inflamaram e depois as coisas começaram a acontecer, mais provas, mais fatos, enfim, mais elementos que pudessem trazer um conhecimento mais profundo desse fato. E aí as pessoas têm me perguntado muito, que eu tenho recebido uma saraivada de mensagem aí para dizer, mas você vai caçar, você não vai caçar, uns dizendo tem que caçar, outros dizendo não pode caçar. E o que acontece? Eu sou o presidente da Comissão de Ética. Esse processo, ele tem um rito, ele tem um procedimento diferente daquele primeiro dele. Nesse aqui não tem uma junta de 3 vereadores. Nesse aqui tem relator e vice-relator, só. Então, o colegiado inteiro vai apurar os fatos. E essa apuração, a condução desse procedimento está a meu cargo. Então eu aqui decido quantas testemunhas vai ouvir, quem vai ouvir, quem não vai ouvir. Ele queria mandar 5 testemunhas? Não, ele num primeiro momento ele arrolou 41 testemunhas. Sim. Aliás, já vou avisar, Renato Freitas será nosso entrevistado aqui dia 20, gente. Então, ele num primeiro momento arrolou 41 testemunhas. A nossa legislação regimental fala em 10 testemunhas. Um decreto federal, que é lá da época do presidente Castelo Branco, também, que regulamenta os procedimentos contra vereadores, fala em 10 testemunhas. Mas, vejam que interessante, num segundo momento, quando ele se manifestou para apresentar o rol de testemunhas, que eu pedi para intimá-lo, para que ele dissesse quem que ele queria ouvir, ele apresentou um pedido com 30 testemunhas, dizendo o seguinte: eu quero 30 porque eu tenho 10 testemunhas para cada fato levantado na denúncia. Perfeito. São 3 fatos, 3 vezes 10, 30. Porque ele também é advogado. E aí, exatamente, claro que sim. E as pessoas esquecem. Exatamente. E aí o que acontece? Quando ele juntou isso daí, mais uma vez eu fui muito cobrado para dizer, mas você vai ouvir 30 testemunhas? Eu disse, vou por uma razão muito simples, porque tem precedente da casa. O processo da vereadora Fabiane Rosa, da vereadora Cátia dos Animais, se não me engano, foram 30 testemunhas, 3 por fato. 10 por fato. Então, eu deferi. Teve inclusive uma resistência do vereador Deninha Couto, que é colega de vocês aí da comunicação. Ele disse que era um absurdo, enfim, e eu disse não, a própria Câmara questionou aí que seriam 3 fatos, e se eu indeferir isso, eu vou estar inovando aquilo que já era uma cultura da Câmara. E para eu inovar, eu vou ter que justificar um motivo. Qual vai ser a justificativa? Eu não tinha que dizer, então, vamos ouvir as 30. E aí, então, começamos a oitiva das testemunhas e a audiência... Até quando? Então, ela foi fracionada. Algumas já foram ouvidas na segunda-feira passada. Agora, na próxima segunda-feira, dia 4 de abril, nós vamos ouvir mais algumas e encerramos o depoimento. Vamos ouvir, na verdade, as 30, né? Em 3 audiências. Essa que passou, uma do dia 4 e uma do dia 11 de abril. Depois disso, ainda existem algumas provas a serem juntadas. Essa semana parece que entrou, inclusive, as filmagens das câmeras da Prefeitura, da Guarda Municipal, que ficam no Largo da Ordem. E
Depois disso, eu acredito que o processo esteja maduro para julgamento. Quem são as pessoas que vão fazer o relator e o subrelator? A relatoria ficou com o vereador Sidney Toaldo, que é da base de apoio do prefeito, e a vice-relatoria com a vereadora doutora Maria Letícia. Veio aqui, comentou isso. Doutora Maria Letícia, que vai ser a vice-relatora, que não integra a base de apoio e, inclusive, é do PV, que tem agora essa coligação com o PT. Então, e que ela acredito bem tranquila. Que deva ser, talvez, o contraponto. Né? Eu estou dizendo assim, porque eu acredito que, em face das 5 representações que ele recebeu, as 5 pedindo a cassação, deva vir um relatório mais contundente e aí talvez o contraponto pela vereadora Maria Letícia. Eu, particularmente, não posso me posicionar. Óbvio, evidente que a gente sempre acaba se posicionando, mas eu procuro não manifestar meu posicionamento até que isso vá a julgamento, porque aí sim eu participo da sessão como membro, e aí sim eu vou me manifestar e vou pormenorizar os meus fundamentos no meu voto, né? Perfeito. Eu vou parar um pouquinho a nossa entrevista, vamos fazer mais perguntas aqui para eu poder começar a colocar o que o povo está mandando. E aí a gente vai continuando essa conversa, Dalton, perfeito. Tá? Eu vou primeiro passar a Ellen de Curitiba, que mandou um áudio aqui pra gente, eu não sei o que diz, vamos saber juntos. Pois não. Vamos lá. Boa noite, Luciana Pombo. Boa noite. Aqui é a Ellen de Curitiba. Eu não sei se eu estou mandando isso pro telefone certo. Tá sim. Mas caso não esteja, boa noite para você que está recebendo isso. Boa noite, ouvintes. Estou com muita saudade dessa rádio. Eu estava meio desligada por causa de um monte de coisa, mas estou de volta aqui para escutar essa entrevista muito boa. O vereador Dalton Borba faz um trabalho excelente em Curitiba. Obrigado. Infelizmente eu perdi a entrevista com a médica Maria Letícia, que também faz um trabalho muito bom. E também mostrar minha solidariedade para o vereador Renato Freitas. E se todo mundo puder usar as redes sociais, hashtag Juntos com Renato Freitas, para mostrar solidariedade, vai ser excelente. Porque o rapaz está sofrendo demais, é muita perseguição. Ele não fez absolutamente nada de errado. Um abraço. Abraço, tá aí a Ellen, nosso ouvinte de Curitiba. Fazia tempo que eu não participava, a gente até tava com saudades dela aqui, né, José Eduardo? Aliás, deixa eu falar também quem está participando pelo Instagram. Um abraço aí pro Black Will, esteve esses dias sendo entrevistado, é cantor aqui no Talentos da Nossa Terra. Um abraço para ele, é de Curitiba. Também, aliás, ele é de São Paulo, estava em Curitiba. O Rakodze também está participando com a gente, o Surrail participando com a gente, o Taires, o Tiãozinho Lima, que foi candidato a vereador em Almirante Tamandaré, a Elaina Cavalcante, obrigada pela participação de vocês. A Ellen está perguntando o seguinte: Dalton, muito obrigada por tudo que o senhor faz pela população, tenho muito respeito pelo senhor. E ela pergunta, por que o Tito Zeglin continua no PDT? Te colocou numa saia justíssima, hein? É difícil. O que ocorre é o seguinte: o vereador Tito Zeglin, ele é hoje o grande decano do PDT. Ele é histórico no partido, ele né? Porque ele já teve muitos mandatos. Até brinquei ontem na solenidade que teve lá na Câmara sobre o aniversário de Curitiba e da Câmara de Vereadores de Curitiba, né, que nasceu no dia 29 de março. Quando foi composta a primeira Câmara com 3 vereadores, eu disse, um deles era o Tito Zeglin, em 1693. Em 1653, Mas enfim... Espirituoso. Mas enfim, assim, o PDT, ele procura guardar uma identidade, que é uma identidade cultural que vem lá do brizolismo, né? Que é primando pelo trabalho, primando pelas condições de dignidade do homem, do cidadão. Mas o PDT deixa muito à vontade os vereadores para que eles tenham a sua autonomia e o seu livre exercício do mandato, desde que ele não venha a andar na contramão das diretrizes do partido. O vereador Tito Zeglin é um vereador que ele é inescondivelmente um vereador de bairro.
E aí o que acontece? O vereador, que é o vereador de bairro, ele trabalha com benefícios para a sua comunidade. É passar o asfalto na rua, é botar um sinaleiro, botar lá um aviso, lá um aparato de segurança na porta de uma escola, aumentar a segurança do bairro. E o que acontece? Para você, às vezes, se alinhar com esse tipo de vereança, você precisa ter um certo respaldo do Poder Executivo. E aí o que acontece? As pessoas veem o meu mandato e dizem, mas o teu mandato é diferente. É que eu não sou vereador de bairro. Eu sou vereador que se alguém perguntar bem, de onde vieram teus votos? Vieram da cidade inteira. De alunos e tudo mais, cada um. Meus alunos, lugar, eu posso dizer assim, tá, eles se concentram mais na faculdade, de onde eu vim. Mas eles moram em tudo quanto é canto da cidade. Não, eu não sou vereador do bairro X ou do bairro X ou Y, eu sou vereador da cidade. E aí eu não tenho compromisso nenhum em botar quebra-mola para ninguém, em botar sinaleiro para ninguém. O meu compromisso é com a minha pauta, que é educação e participação. Só. Quer dizer, só não. Já é grande, né? Então é assim, eu fiquei bem sem graça, para falar a verdade, com a pergunta da Ellen. Mas aqui vem de tudo, é sempre assim. Mas é realmente isso. Então, eu respeito, claro, o exercício de cada mandato, mas de fato, muitas vezes a gente não tem aquela mesma linha ideológica na hora de votar, principalmente, né? Outra pergunta dela. Por que o Éder Borges ainda está na Câmara Municipal? Tem algum processo no Conselho de Tem, ele foi... o Éder Borges foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, aqui do Paraná, mas ele tem uma liminar que foi concedida pelo Tribunal Superior em Brasília e que o mantém na cadeira. Mas ele está hoje, eu diria assim, que o Éder Borges está hoje numa situação bastante delicada e precária, porque o que mantém o vereador no exercício do mandato é uma liminar. E a liminar, ela pode ser revogada a qualquer momento. A qualquer momento. Ele está subjúdice. Ele está subjúdice. Então, vou dizer, a suplência dele está uma guerra ainda, porque alguns entendem que pode ser o vereador, filho da Julieta Reis, lá como o nome dele? Rodrigo Reis, ou o Mestre Pop. Nossa, que diferença. Mestre Pop, que tinha mandato, inclusive. Então, bem dele. Então tá essa disputa, porque alguns dizem que se ele cai, tem que ver se caem também os votos dele ou não, porque ele tem o problema dele, perdoe se eu estiver equivocado, mas me parece porque ele tinha um débito com a Justiça Eleitoral. Então, a cassação... Cairiam os votos. Então, mas existe uma certa polêmica. Então, fica essa guerrinha aí, caso ele caia, quem que assumiria no lugar dele. Mas o Éder Borges está numa situação que, assim, eu não vejo nenhum tipo de segurança para ele. A qualquer momento ele pode, de fato, perder o mandato. Agora, nenhuma das vereadoras decidiu, nem a Carol D'Artora, nem a Maria Letícia decidiram protocolar nada contra ele? Então, foi um debate bastante difícil. Eu estava atento, estava lá, e o vereador Éder Borges, ele tem uma postura que é uma postura de extrema direita e de extremo bolsonarismo. E o presidente Bolsonaro, isso é... passar a ser uma coisa, duas. Exato. O presidente Bolsonaro, assim, nós vimos, né? Mas eu não consigo, eu vou tentar manter outra, mas não consigo. Veja, o país inteiro foi testemunha de algumas agressões verbais do presidente Bolsonaro contra mulheres, né? Ele não tem muito respeito com as mulheres. E aí, como eu disse, né, no calor da discussão, na emoção da discussão, a vereadora Carol D'Artora estava defendendo um projeto de uma homenagem, na verdade, sim, a Marielle Franco, para dar o nome de um centro de educação infantil aqui em Curitiba. E eu, inclusive, fiz uma fala de meia hora na tribuna em defesa do pedido da vereadora Carol D'Artora. Aliás, justíssimo o pedido. Fiz um pedido bastante... Não por ela ser de Curitiba, mas pelo fato, né? Porque a Marielle não é, mas pelo que ela representa, sim, na verdade. É que sim, o que as pessoas não entendem, é muito difícil das pessoas entenderem, assim, que quando a gente pega uma causa como o racismo, essa não é uma causa curitibana e nem brasileira, é uma causa mundial.
Então, quando a gente pega uma Marielle Franco, a gente não está fazendo uma homenagem aqui em Curitiba, ou aqui no Paraná, ou aqui no Brasil. A gente está fazendo um movimento de conscientização mundial. Como eu tive a oportunidade, graças a Deus, de estudar bastante sobre isso, eu li muito sobre racismo, inclusive alguns que estão apoiando o Renato Freitas agora aí nesse processo, que é o Silvio Almeida, que é um dos grandes nomes do Brasil hoje. Ele é doutor em Direito Constitucional, se não me engano, pela USP. Ele é um advogado bastante ativista nessa causa racial, publicou uma tese de doutorado maravilhosa sobre racismo. Ele, a Jamila Ribeiro, que também escreve sobre racismo. E eu li tudo isso exatamente para eu poder ter um lugar de fala que eu não tenho. Eu sou branco, né? Eu sou homem e branco. Então, para eu poder ter um lugar de fala, eu tenho que estudar, para não falar besteira. E aí eu entrei falando na defesa desse projeto da vereadora Carol D'Artora, e aí deu um debate intenso ali, e o vereador Éder Borges começou a adotar uma postura de provocação, até a hora que a vereadora doutora Maria Letícia mandou calar a boca. Mandou, literalmente, mandou ele se calar. Falou, olha, o senhor se cale, porque eu estou no exercício do meu direito de voz, não lhe dei licença para o senhor me interromper. Ele teria que pedir a parte, e ele estava interrompendo. Então foi uma coisa bastante assim agressiva, mas eu gostei muito da postura que foi adotada pela vereadora Carol D'Artora e pela vereadora doutora Maria Letícia, porque nós estamos em 2022, pelo amor de Deus, não dá para o sujeito se impor dessa forma, né? E deixa eu deixar isso bem claro aqui, que a gente vendo as imagens ali da sessão plenária, dava a impressão que ele fazia isso por serem realmente mulheres. A Carol, principalmente, se intimidou, porque é o primeiro mandato e tudo mais. E a Maria Letícia não. Exato. Ela respondeu e fez com que ele se calasse. E faz sentido isso, porque quando o debate é entre homens na Câmara, a conversa é mais respeitosa, é mais comedida, né? Então, ainda existe, infelizmente, esse tipo de postura aqui, que é uma tristeza aqui no Brasil. Que é o assédio político, né? Eu vejo isso como um assédio que ele é estrutural, né? Estrutural, porque ele está em todas as instâncias. Isso ocorre em outros locais, em outras instâncias, e é muito triste de ver, porque o Brasil é um país de cultura machista, é um país de cultura retrógrada, e quem é que sofre com isso? É a mulher, porque nós ainda temos uma base familiar no Brasil, onde o chefe da casa é o homem, e normalmente, estatisticamente, a mulher é dependente dele. Então ele se impõe. Hoje nós falamos disso na Câmara. A vereadora Carol D'Artora apresentou um projeto hoje que foi aprovado no primeiro turno, deve ser confirmado em segundo turno na segunda-feira, que ela pediu celeridade em procedimentos administrativos para arrumar lugar em creche, essas coisas todas, para mulheres que sejam comprovadamente vítimas de violência doméstica. E eu até debati com ela, porque na lei, do projeto que ela colocou, ela disse que um dos documentos indispensáveis para você obter esse benefício é a apresentação de uma cópia do exame de corpo de delito. E eu disse, Carol, não é necessário. A violência veja, não é só física. Exatamente isso. A violência pode ser psicológica, pode ser financeira. Como é que você vai fazer? Não tem marca na pele. É aquela história daquele marido que ele se impõe dentro de casa, e ele se impõe por quê? Porque ela depende dele. E ameaça muitas vezes. E ameaça. Então o que ela faz? Na verdade, ela se submete ao marido e ela se anula. E com isso ela vira uma vítima absolutamente indefesa. Porque a conta que a mulher faz, qual é? Ela diz assim, bom, se eu chutar o sujeito e for tocar minha vida, eu não tenho como me manter. Muitas vezes não tem nem casa de pai e mãe para voltar. Muitas vezes tem 2, 3 filhos pequenos. Como é que ela faz? E eu vou dizer para vocês, eu sou advogado há 35 anos. E a coisa mais comum que existe no Brasil hoje é o homem se divorciar e dane-se a família.
A mulher tem que sair correndo atrás da justiça para o sujeito pagar miseravelmente lá, pagar 15, 20% do salário dele. Né? Eu costumo dizer, eu sou pai de 3 filhos, meu caçula hoje tem 16 anos. E eu sempre digo, tudo que eu ganho fica dentro de casa. Eu tenho uma filha que se formou recentemente, agora em dezembro, em medicina. R$ 8.500 a mensalidade dela. Então, como é que faz? Qual é a conta que o sujeito faz? Eu tenho que pagar a mensalidade da escola dos meus filhos. Tá, agora eu me divorciei, agora não preciso mais. Não faz mais nada, é verdade. Agora eu só preciso pagar 15% do salário. Tá, e quem é que paga o estudo deles? Ela que se vire. Então isso é uma violência. E essa violência não deixa marca no corpo. Deixa marca no coração, que não dá para você colocar num papel. Então, eu falei para Carol, Carol, tem que arrumar isso aqui. No primeiro momento ela não entendeu, depois, mais tarde ela falou, não, então eu apresento uma emenda no segundo turno e a gente corrige, que é para você pegar todos os casos de violência. E aí no debate que teve hoje sobre esse projeto da violência, também acaba gerando debate, acaba gerando discussão. A gente tenta tirar a dúvida, né, dos vereadores que encontram um pouco de resistência, porque diz assim, não, mas isso cria um benefício, cria uma vantagem. Não é vantagem. Que vantagem? Uma coisa é você pleitear uma vaga para o teu filho numa creche, porque você precisa, a criança precisa ir para uma creche, mas você não tem nenhum problema dentro de casa. A outra coisa é a mulher ser espancada, sair correndo para buscar abrigo, sabe-se lá onde, e ela precisar trabalhar, ganhar o pão, e ela vai deixar as crianças onde? Ela tem que ter uma creche para deixar, e uma creche que dê conta, né? É verdade. Muito complicado isso. O Reinaldo Rocha, tem muita gente fazendo pergunta, gente, eu vou tentar acelerar um pouquinho, porque o tempo está acabando, eu não sei se o senhor tem um compromisso, senão eu estendo um pouquinho hoje. O Reinaldo Rocha de Curitiba, ele diz o seguinte, onde tem 39 vereadores que representam o povo curitibano na Câmara, mas infelizmente de uns tempos para cá, só um vereador que vem representando o povo do município, o nome dele é 156. Que não foi votado e nem pediu o voto para o povo nas eleições passadas. Tudo que o povo precisa nos 75 bairros de Curitiba tem que pedir para o vereador 156. Então, para que servem os outros 38 vereadores da casa? Gostei como é que é, da metáfora que ele fez. Infelizmente, eu vou dar uma notícia, que o 156 também não resolve. Não está funcionando? O que eu vou dizer é o seguinte, e aí eu gosto muito de esclarecer, né? Eu tenho essa característica do professor, eu gosto de explicar. É que é assim, nenhum vereador sozinho consegue fazer alguma coisa. Ele precisa do apoio, porque no sistema democrático, você tem que aprovar qualquer coisa pela maioria. Então o que acontece? O vereador pode ser o vereador mais bem intencionado do mundo, pode ser o mais honesto, o mais trabalhador, o mais proativo. Sozinho ele não faz nada. E aí eu quero dizer o seguinte, eu posso contar aqui uma crônicazinha só para ilustrar o que eu estou falando. Conta a lenda que o passarinho estava voando lá sobre a floresta, e de repente deu um temporal, o tempo virou e aquela tempestade molhou o passarinho, ele caiu no meio da floresta sozinho, molhado, com o peso da asa molhada, ele não conseguia voar. Nisso passa uma vaca, lá onde ele estava, viu o passarinho morrendo de frio, ele estava todo molhado, ela virou e soltou um cocô em cima dele. Aqueceu. Aí aquele cocô deixou ele quentinho, né? Para quem conhece, né, o campo, o cocô da vaca parece uma pantufa quando a gente enfia o pé, né? Terrível. E o passarinho estava ali quentinho, começou a recuperar as energias. Bom, aí a vaca foi embora. Daí a pouco apareceu a raposa. A raposa olhou para o passarinho e falou assim, nossa, quem foi que fez essa sacanagem com você aí? Pô, fazer cocô na tua cabeça aí? Isso é muito cruel. Vem cá que eu vou te ajudar. Pegou o passarinho, levou para casa, lavou bem para tirar o cocô e comeu o passarinho. Moral da história, nem sempre aquele, desculpe o termo, tá, que caga na tua cabeça que é o teu mal, e nem sempre aquele que te limpa, te deixa cheirosinho que é o teu bem. E na política essa talvez seja uma das grandes verdades. Às vezes uma política pública populista é um veneno,
Mas o povo que talvez não compreenda a profundidade disso, apoia. Então o sujeito pega e, por exemplo, né, ele faz lá um barulho desgraçado que diz assim, não, eu quero... Na pandemia não pode, como eu vi muito, né? Não pode ter lockdown, porque o povo tem que ter liberdade, nós temos que ir para a rua. Ué, tem gente que adora isso. Mas vai morrer. Porque você vai se contaminar. Não tem vacina, você vai morrer. Né? Aí vem o outro e diz assim, não, tem que fechar tudo. O empresariado vem e grita, né? Mas se fechar eu vou à falência. Bom, se nós estamos então entre uma pandemia que vai matar pessoas e uma crise econômica, porque os estabelecimentos estão fechados, como é que a gente resolve isso? A gente mantém o estabelecimento fechado e cria mecanismos de auxílio para o empresário. Financiamentos a longo prazo, com prazo de carência, com subsídios. Ah, o governo não tem dinheiro? Claro que tem. Claro que o governo tem dinheiro. Ué, nos últimos 10 anos... Só de aditivos e auxílios do transporte público foi R$1 bilhão. Como é que não tem dinheiro? Tem dinheiro sim. Não tem a vontade política. Isto sim, mas dinheiro tem. O Brasil é um país muito rico. Claro que tem dinheiro. A Caximba era um bairro esquecido, judiado, abandonado. Até que o Luciano Huck veio fazer uma matéria aqui em Curitiba, queria fazer lá um benefício numa área que era uma área de ocupação, que os liberais normalmente chamam de invasão. Aí ganhou holofote. Aí o que aconteceu? Vamos revitalizar a Caximba. Pronto, apareceram 50 milhões de euros de um banco francês. Ué, tem dinheiro ou não tem? Claro que tem. Tem que buscar e fazer, né? Sim. Então, só respondendo aí o colega que perguntou, o Reinaldo Rocha. Eu quero dizer assim, por isso é que eu insisto na educação e na participação. Analise o trabalho de cada vereador. Eu não culpo o nosso ouvinte aqui de ele falar que, né, ninguém presta, ninguém faz nada. Porque de fato é a impressão que dá, é que ninguém faz nada. Mas se a gente começar a participar, a pesquisar, você vai ver que às vezes tem alguém ali dentro que gosta, que tem uma pauta, que busca resolver problemas, mas nem sempre compensa resolver problemas para quem está no poder, para quem tem o poder de decidir. E aí, evidentemente, que projetos que sejam sérios, que sejam comprometidos, podem se tornar marginalizados. Acabam não passando, como alguns que o senhor até citou aqui. Dos muitos que não passaram da minha autoria aqui. Quero registrar também a participação da Helena Cavalcante, o nosso amigo Thiago Gabardo, um abraço para ele, o Léo Tosi, um abraço para o Léo Tosi, a loja Artigos para Festas MF, a Mara Rodrigues Oficial, um beijo para Mara. Mara Rodrigues é atriz de Curitiba, está retomando hoje os trabalhos de dublagem junto com o Marco Aurélio. Um abraço bem grande, você que não conhece, vai lá conhecer o trabalho bem bacana que ela faz. No Instagram é @Mara Rodrigues Oficial, no Facebook Mara Rodrigues Pimentel. Eu vou passar aqui para algumas do Face também, porque tem várias em várias redes e eu acabo não conseguindo ver todas essas redes juntas, mas eu tentei abrir o Face e não consegui, já faço do Face. Antes, a pergunta aqui da Ellen de novo. Ela colocou aqui que equipes da Polícia Federal estão chegando na Câmara por ordem do ministro Alexandre de Moraes para efetivar uma medida cautelar contra o deputado Daniel Silveira. E ela diz o seguinte: professor Galtão, me diga, dá para acampar dentro do plenário? Ele literalmente tentou dar uma de sem terra. As pérolas da política brasileira, né? Né? Eu posso só lembrar duas coisinhas que eu esqueci de falar aqui. Eu sei que vocês têm um cronograma para seguir, mas a Mirella me lembrou aqui agora dois projetos bem importantes que a gente tem, que estão aí já vindo para votação. Um deles é o projeto que cria uma política pública de combate à pobreza menstrual. A gente conseguiu aprovar na CCJ, em todas as comissões temáticas da Câmara, um projeto em que a Prefeitura se compromete a fornecer gratuitamente itens de higiene menstrual para mulheres, meninas, mulheres em situação de vulnerabilidade.
Isso foi uma conquista Excelente. maravilhosa, que nós apresentamos esse projeto antes de ser aprovado lá na Câmara. Foi teu projeto? Foi meu projeto, é. São dois projetos, na verdade. Um que foi da vereadora doutora Maria Letícia, que ela criou uma semana de conscientização. E o meu projeto que cria a obrigatoriedade de fornecimento de kit Eu achei que menstrual. era dela também, talvez Isso, por é. isso, é. Então, o dela já foi aprovado, foi bem bacana, inclusive eu fiz uma fala defendendo o projeto dela, e o meu que deve vir nos próximos dias, eu acredito, para votação, que eu acredito que agora passa, porque finalmente a gente convenceu a Câmara. E outro projeto é um projeto que está também em curso, deve ser aprovado, que obriga os guardas municipais de Curitiba a andar com a câmera corporal. Excelente. Excelente esse projeto pelo seguinte, porque na verdade é um projeto de ganha-ganha. O guarda municipal ganha, porque ele tem como comprovar sua conduta, e isso é um elemento de defesa para ele, e ganha inclusive a população, porque muitos fatos que se tornam polêmicos, com esse detalhe, ele se torna esclarecido. Então era só isso que eu queria dizer. Desculpe aí. Imagina, rapidinho, Marcos Aurélio, um abraço para ele, ator de Curitiba também. Ele está dando boa noite, um abraço. Carlos da Palma diz boa noite, Luciana Pombo. Boa noite, professor, diretor lá do CEP, Teodoro de Bona. O Arnaldo Milk diz oi, boa noite. Boa noite, Arnaldo. Equipe 1000 do rádio. Vou fazer uma pergunta para o vereador. Por que os vereadores de Curitiba têm medo de enfrentar os aplicativos que hoje só na capital tem 17 mil trabalhadores para dar mais segurança aos trabalhadores e aos usuários? Não é só após a mobilidade, mas de entrega mesmo. Os vereadores não têm um pingo de respeito para nós trabalhadores. Ele é presidente, se não me engano, da Associação dos de aplicativos de entregas? Isso, se não me engano, ele é do Uber. Olha, foi um novo que surgiu, né? Assim, eu vou dizer assim, nós tivemos o vereador, ex-vereador Bruno Pessutti, que hoje está lá na prefeitura com o Eduardo Pimentel. Ele já trouxe alguns projetos de lei beneficiando e equiparando inclusive esses motoristas de aplicativo com os mesmos benefícios dos táxis na capital. Então eu não sei se esse tema não é enfrentado. Eu acho que talvez essa informação não seja tão atualizada, porque me parece que está sendo bastante tratado. Isso, inclusive, teve projeto, eu fiz projeto em coautoria com o vereador Euler, para que eles, os motoristas de aplicativo, que eles tivessem um auxílio do governo municipal na época da pandemia. Porque eles estavam rodando com dificuldades, houve uma procura por conta do medo que a população tinha de entrar no ônibus lotado, e eles estavam rodando ali com cobrança de impostos, aquela coisa toda, e nós fizemos esse projeto, eu e o vereador Euler, para que eles pudessem contar com um subsídio de R$ 1.500 por mês. Óbvio que não foi aprovado, né? Mas nós tivemos uma participação forte ali. O Tiãozinho Lima diz boa noite, Luciana. Boa noite, Tiãozinho. Passando para confirmar a audiência, um forte abraço para vocês. O Antônio Mota, que é da Rede Sustentabilidade, está dando boa noite a todos. Abraço. A Sabrina Oficial está aqui ligadinha. Também a Manu Modas. A Mara Rodrigues diz que sim, é verdade, ela está voltando com as dublagens. A Ellen faz outra pergunta aqui. Dalton, você aumentou a mesada do seu filho depois de toda a ajuda técnica que ele te deu durante as sessões online? Eu tenho, olha, eu vou te dizer, a gente recebe, né, esse tipo de questionamento. Na verdade, assim, o meu trabalho hoje, e eu procuro colocar isso principalmente dentro da minha casa, a gente precisa trabalhar. Essa foi mais uma das lições que eu aprendi com meu pai. Você tem que procurar fazer o melhor, né? E o dinheiro vem como consequência, né? Se inverter essa ordem não dá certo, porque um dia a casa cai, né? É por isso que de vez em quando alguns políticos caem. Então eu no momento mesada não dou mole. Não dá mole, de jeito nenhum. O Arnaldo Milk mandou um áudio aqui, eu não sei o que diz o áudio, vamos ouvir rapidinho, que já terminou o nosso programa na verdade, mas vamos abrir essa exceção aqui rapidinho. Oi, Luciana, oi, Zé, Arnaldo Milk.
E boa noite, vereador. Vereadora, a pergunta é o seguinte, Boa noite. por que hoje os vereadores de Curitiba eles têm medo de combater ou de chamar as empresas de aplicativo que trabalham na cidade? Por que a pergunta? Porque hoje são mais de 17 mil trabalhadores em plataformas tanto de mobilidade urbana, tanto de delivery. E eles não têm um respaldo municipal, pelo contrário, eles são atacados pela Guarda Municipal, pela CETRAN, e são até alguns mesmo coagidos, tá? Por que os vereadores não têm a coragem de criar uma lei específica para os trabalhadores que estão no município? Porque os vereadores não chamam as plataformas para impor medidas e deveres dela. Um exemplo, a plataforma InDrive, que nem é a única plataforma de todas elas que não tem nem escritório no Brasil, tá? As demais têm escritório em Curitiba, tem escritório em Porto Alegre, São Paulo, e essa é a única que não tem. E ela foge todos os tipos de segurança previsto hoje em benefício aos trabalhadores. Assim fica a pergunta para o vereador. Obrigado. Muito boa pergunta. Agradeço a tua pergunta. E agora finalmente eu entendi essa pergunta. Claro. Agora eu entendi e vou te explicar por quê. Existem muitos temas que nós vereadores gostaríamos de enfrentar. Mas alguns temas nós não temos competência legislativa para fazer. Que a Constituição Federal, ela diz o que é matéria de competência da União, o que é matéria de competência dos Estados-membros e o que é matéria dos municípios.